Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo, né, de terceira série do novo ensino médio, falando agora sobre corrente elétrica. Falamos, dando continuidade com o nosso estudo de eletricidade. Agora chegamos à parte de corrente, que vai falar sobre corrente elétrica. Então o que ele fala aqui, certo? Na página 30 do livro de diálogo, né, Ciência da Natureza. Ao acionar um interruptor para acender as lâmpadas em nossa casa, vemos que elas funcionam instantaneamente. Na hora que tu acende o interruptor, acende logo a lâmpada, né? Aí fala o seguinte: vimos anteriormente que nos materiais condutores, como o cobre, ouro e a prata, há elétrons livres que se movem aleatoriamente em sua estrutura. Aplicando uma diferença de potencial nas extremidades do condutor, um campo elétrico é criado no interior do material, e os elétrons livres sofrem a ação de uma força elétrica que os impulsiona em uma direção preferencial. Assim, mesmo com um movimento aleatório, os elétrons livres têm um deslocamento resultante no sentido contrário ao campo elétrico gerado, certo? Carga negativa sempre se desloca no sentido contrário do campo, certo, pessoal? Esse fluxo de portadores de cargas elétricas no interior do material condutor é chamado de corrente elétrica. Então, o movimento dos elétrons dentro do condutor é chamado de corrente elétrica. Esse movimento é gerado por uma diferença de potencial que cria um campo elétrico. A intensidade da corrente elétrica aí em um fio é determinada pelo fluxo líquido de cargas ou quantidade de cargas elétricas ΔQ. Então a corrente chama de I, ΔQ é a carga, que atravessa a secção reta do fio, né, plano imaginário, né, perpendicular ao fio, em certo intervalo de tempo. Então a corrente, considerando o fluxo constante de cargas elétricas, a intensidade da corrente elétrica é dada pela seguinte relação: I, que é a corrente, é igual a ΔQ sobre ΔT, né? Lembrando que esse ΔQ, que é a carga, é o número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então, essa aqui é a fórmula da corrente. Corrente é igual a carga dividido pelo tempo. ΔQ dividido pelo ΔT. Certo? Em que ΔQ é a quantidade de carga, que é dada em coulombs. ΔT é o intervalo de tempo em segundos. E I é a intensidade da corrente, que é dada em amperes. Certo? Corrente elétrica é dada em ampere. Nome dado em homenagem ao físico francês André-Marie Ampère. Certo? Pela relação, a unidade ampere equivale a coulomb por segundo, certo? Então 1 ampere é igual a coulomb por segundo, certo? Então, corrente elétrica dada em ampere, corrente elétrica é carga dividida pelo tempo. A corrente elétrica fornecida por uma pilha ou bateria é chamada corrente contínua, que a gente chama de CC, e a fornecida pela rede elétrica é chamada de corrente alternada, CA, certo? Então a corrente que a gente recebe da concessionária elétrica, ela é alternada. Já a corrente de uma pilha, de uma bateria, elas são contínuas. As características desse tipo de corrente são apresentadas no quadro abaixo. Corrente contínua: o gerador possui um polo positivo e um negativo fixos. Os elétrons se movem ordenadamente no mesmo sentido do polo negativo para o polo positivo. Já na corrente alternada, CA, né, o gerador possui polos que oscilam entre positivo e negativo com uma frequência de 60 vezes por segundo, 60 Hz. Dessa forma, o campo elétrico muda de sentido e os elétrons realizam um movimento oscilatório. Elas vão para um lado e vão para o outro, ora em determinado sentido, ora em sentido oposto, certo? Então a corrente que a gente recebe da rua, ela é alternada. A corrente que tem de uma bateria ou de uma pilha, ela é uma corrente contínua. Outra característica importante da corrente elétrica é o seu sentido. O sentido real da corrente elétrica, que equivale ao sentido dos elétrons dos elétrons, é do polo negativo para o positivo, certo? Esse é o sentido real. No entanto, costuma-se utilizar o sentido convencional da corrente elétrica, que vai do polo positivo para o negativo. Então, o verdadeiro é do negativo para o positivo, mas a gente adota o convencional, que vai do positivo para o negativo. O sentido convencional tem fundamentos históricos, pois foi definido antes da descoberta da constituição atômica e de que as correntes elétricas nos sólidos são constituídas de elétrons. Essa convenção se mantém até os dias atuais. Então, mesmo sabendo que vai do negativo para o positivo, se usa o sentido convencional ainda do positivo para o negativo. Falou?
Então, o sentido convencional vai ser sempre do positivo para o negativo. Beleza, moçada? Mas sempre sabemos que o elétrico está no sentido contrário. Circuitos elétricos, né? O que vão ser os circuitos elétricos? A rede elétrica brasileira forma um sistema confiável no qual, caso ocorra uma parada em uma usina específica ou uma falha em uma linha de transmissão, outras usinas e linhas podem abastecer as cidades ou regiões afetadas. Né? Por isso que está tudo ligado, né? Está ligado numa coisa chamada circuito. As ligações entre as usinas e as regiões do país podem ser consideradas um grande circuito elétrico, certo? Então, até aqui em Macapá, a gente tem esse linhão que leva a energia aqui das usinas geradas aqui para o resto do Brasil, certo? Todos os equipamentos elétricos podem ser considerados circuitos elétricos, né? Tanto uma lanterna quanto um computador. A diferença entre esses circuitos está na quantidade de componentes e na complexidade das ligações em cada um, certo? Então, uma lanterna é um circuito, um computador é um circuito, certo? O circuito elétrico pode ser entendido como um caminho fechado feito de materiais condutores, no qual se estabelece uma corrente elétrica, certo? É um caminho, é um circuito. É composto basicamente de geradores, como pilhas, baterias e usinas, fios condutores, que são como os de cobre, né? E equipamentos elétricos, isto é, receptores, como lâmpadas, chuveiros e ferros de passar roupa, etc. Veja a seguir a representação de circuito elétrico. Então, quando a gente for representar um circuito, vai ser sempre desse jeito aqui, moçada. Tem essa parte aqui, que é o gerador, certo? Tem esses dois traços, o menor é o negativo, o maior é o positivo. A corrente vai estar sempre no sentido convencional, saindo do positivo, passando aqui pelo receptor e indo para o negativo e continua girando aqui nesse caminho, certo? Essas retas aqui, essas linhas aqui, representam os condutores, certo? E pode ter uma chave, que é uma chave, é o que? Ela serve para abrir ou fechar o circuito. Aqui no caso a chave está fechada, a corrente está passando. Aqui a chave está aberta, a corrente não está passando, certo? Então a chave serve para representar uma abertura, pode ter uma abertura no circuito, né? Beleza? Como um interruptor, né, que liga e desliga a lâmpada, ou então uma chave que liga ou desliga um eletrodoméstico, certo? O gerador, que fornece a DDP, é representado por duas linhas de tamanhos diferentes, em que a maior representa o polo positivo, né, como eu falei, a maior positivo, e o menor é o polo negativo. O receptor, que transforma a energia elétrica em outros tipos de energia, quando não necessita ser especificado, pode ser representado por um retângulo. No entanto, existem representações específicas para alguns receptores, como os capacitores. Capacitores duas barras, quase parecido com o gerador, mas elas são iguais das barras. Os condutores são representados por linhas retas, que são os fios, né? E a chave é representada por dois pontos de conexão e é responsável por ligar, né, quando ela está fechada, ou desligar o circuito elétrico, certo? Aí tem também aqui as ramificações do circuito, né? Os circuitos elétricos podem ser mais complexos, incluindo diversas ligações e dispositivos. Para isso, podemos ligar 3 fios em um mesmo ponto, cada um deles se conectando a um gerador ou receptor. Assim, temos um nó. Olha, bem aqui nesse circuito, a gente tem esse ponto bem aqui, que é um nó. Ele junta dois ramos do circuito, certo? No qual a corrente elétrica se divide ou se junta. Um ramo do circuito é um segmento entre dois nós consecutivos. Por fim, uma malha é definida como um conjunto de ramos que formam um circuito fechado. Circuitos complexos podem conter muitas malhas distintas. Então, aqui a gente tem um circuito com 2 ramos, né? E aqui tu tem esse caminho todo aqui é uma malha, certo? Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Seguindo em frente, vai falar agora sobre resistência elétrica, certo? E falar aqui, né? O chuveiro elétrico, né, está presente na maioria das residências do Brasil, né? Aqui no caso na Amapá não tanto, né, mas algumas pessoas têm. Ele é responsável por até 1/4 do consumo mensal de energia elétrica, mas muita gente tem, na verdade. Em uma residência com 4 pessoas e tem o objetivo de transmitir energia térmica gerada por um dispositivo chamado resistor,
para a água do encanamento, aquecendo-a antes que ela caia sobre o corpo. Então, na verdade, é mais usado em locais do sul do Brasil, onde a temperatura fica bem fria no inverno, e a pessoa que tem que tomar um banho quente, ela usa um chuveiro elétrico. E o que são os resistores, como o resistor que tem dentro do chuveiro elétrico aí? Beleza? Está aqui, olha, uma bobina aqui, né? Que é o resistor. Resistores são dispositivos condutores que permitem a passagem de corrente elétrica, mas com certa dificuldade. Então, ele só oferece uma resistência. Essa propriedade que dificulta a passagem da corrente elétrica pelo resistor é chamada exatamente resistência elétrica, essa dificuldade que o resistor oferece para a passagem da corrente, certo? Eles são muito comuns em aplicações nas quais é desejável transformar a energia elétrica em energia térmica, como em chuveiros elétricos, torradeiras, certo? Ferro de passar, roupas e aquecedores. Essa transformação de energia é denominada efeito Joule, né? O efeito Joule é essa transformação de energia elétrica em energia térmica. No entanto, muitas vezes os resistores aquecem tanto que parte dessa energia elétrica também é convertida em energia luminosa. Isto é, o condutor encandece e emite luz. Esse é o princípio do funcionamento das antigas lâmpadas incandescentes. Então, aquelas antigas lâmpadas que a gente tinha, eles aqueciam tanto que começava a brilhar, no caso, por isso que ela chamava de incandescente. Os condutores elétricos são componentes necessários para a construção dos mais diversos circuitos elétricos. Seus valores de resistência são identificados por meio de código de cores, como os da fotografia aqui. Então, esses condutores têm os seus resistores aqui, né? Cada cor dessa indica a resistência do condutor. A resistência elétrica R é medida no sistema internacional por meio da unidade de Ohm, certo? Esse símbolo aqui, Ohm, que é para medir energia elétrica. Nome dado em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm, certo? Então, Georg Simon Ohm estudou a resistência, que é representada por esse desenho aqui, e por isso que ela recebe o nome de Ohm, resistência, certo? E os resistores são representados pelo símbolo ao lado, dessa linha quebrada aqui, que todo resistor no circuito já sabe que isso aqui é um resistor, certo? Aí, como a gente calcula a resistência, certo? A resistência é dada por essa fórmula aqui, que é a fórmula de Ohm, a lei de Ohm. A resistência U, ela é dada pela, aliás, a voltagem U é igual a resistência vezes a corrente. Ou, se tu quiser achar a resistência, tu passa a corrente dividindo e tu descobre que a resistência é U sobre I. Então, essa aqui é a famosa fórmula para calcular a voltagem. Voltagem é igual a resistência vezes a corrente, é a fórmula do Ri. Basta Ri para achar a voltagem. O U, que é a voltagem, é igual a resistência vezes a corrente. Certo? Essa aí é a primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm, certo? O Ohm também estudou que, além da voltagem, a resistência também depende de outras grandezas, certo? Por exemplo, se tu tem um condutor, a área da secção transversal dele, ou seja, a grossura, também vai influenciar na resistência e o comprimento dele, certo? Se o condutor é muito comprido, a resistência é grande. Se o condutor é pouco comprido, a resistência é pequena. Se a área do condutor aqui for grande, a resistência é pequena. Se a área do condutor for pequena, a resistência é grande. E aí chegou essa segunda fórmula aqui para calcular a resistência, que é resistência igual a ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento L dividido pela área, certo? Então, resistência igual a ρ, L sobre A, que é a famosa fórmula da rola, certo? Isso aqui também dá para calcular a resistência usando essa fórmula aqui, certo? Depende do comprimento do fio e da área de secção transversal. Então, um fio mais fino tem muita resistência, já um fio mais grosso tem pouca resistência. Tanto é que para fazer as instalações, a instalação da rua, o fio é mais grosso. Já para fazer uma ligação em uma lâmpada, já é o fio mais fino, porque não precisa de tanta corrente, beleza? Aí aqui no circuito elétrico, olha, tu tem aqui geradores, e esses dois símbolos aqui são o que? Resistores. Esses dois resistores aqui estão ligados numa ligação que a gente chama de ligação em série, porque está um após o outro. E para achar a resistência equivalente, basta tu somar a resistência R1 mais a resistência R2, certo? Somando as resistências, a gente acha a resistência equivalente numa associação em série. Já eles também podem estar em paralelo. Quando é que eles estão em paralelo? Quando eles estão desse jeito aqui, olha, um resistor do lado do outro, certo? Nesse caso, as correntes não são a mesma em cada um.
Então a gente já, para achar a resistência equivalente, a gente usa isso aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A gente soma os inversos, certo? Dos resistores, da resistência. Então quando estão em paralelo, eles somam os inversos. Quando estão em série, a gente soma direto os resistores, beleza? Aí ele vem falar sobre os uso de energia elétrica de forma correta. E a gente vai terminar falando sobre potência elétrica, certo? O que é que vem ser a potência elétrica? A potência elétrica está relacionada com a energia elétrica produzida em um determinado tempo. Então, potência é energia sobre o tempo, ou então a gente pode dizer que a energia elétrica é a potência vezes o tempo. Então, a energia que é medida na tua casa é dada em quilowatt, que é potência, pelo tempo, que é hora. Quilowatt-hora, certo? Essa é que vem no teu talão de energia elétrica. Então, na tua casa, a energia é medida em quilowatt-horas, certo? E para calcular a potência elétrica de um determinado aparelho, a gente pode usar essa fórmula aqui. Potência elétrica é U, que é a voltagem, vezes I, que é a corrente. É o UI, né? Potência é UI. Ou também pode ser potência igual a R vezes E ao quadrado, para potência dissipada. Ou também pode ser potência igual a U ao quadrado sobre R. Essas três fórmulas aqui nos permitem calcular a potência. Potência elétrica, potência dissipada, né? Pode ser calculada por isso aqui. Falou, meus amigos? Fica para a próxima aula as nossas atividades, falou? E mostra aqui também nessa parte como é que o profissional que trabalha em energia elétrica tem que ser, né, todo equipado, né, com luvas de material isolante, né, cinto, porque ele pode sofrer uma descarga ou pode ser atraído ou de repente repelido por um campo elétrico, certo? Então tem que estar todo isolado para evitar uma descarga, né, ou algum acidente. Falou, meus amigos? Fiquem com Deus, só Jesus é o Senhor. A gente se vê na próxima. Falou? Um abração. Valeu.